Olá, pessoal. Boa noite. Noite. Boa noite, Nós pessoal. estamos hoje aqui para compartilhar com vocês, né? Eu, Leomira, Letícia, Juliana e Gisele, a gente vai fazer uma apresentação para vocês, para a gente poder trazer o nosso conteúdo dessa noite, né? Para que a gente possa conversar, bater esse papo sobre o impacto da NR1 na saúde mental do trabalhador. Eu sou Leomira, psicóloga, já sou formada aí há 15 anos. Eu estou atuando na frente, né, da saúde mental, também é um dos meus trabalhos que eu faço, que eu exerço como psicóloga, e eu entendo que é importante que a gente possa estar, né, nesse ambiente também, buscando sempre a qualidade de vida. Também sou psicóloga no Espaço Escuta, em que eu tenho outras parceiras, lá a gente também faz atendimento clínico, e hoje eu estou aqui para a gente poder conversar com vocês sobre a NR1 e o impacto na saúde mental do trabalhador. Vou passar a bola aqui para minha colega Gisele, para ela falar um pouco dela. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele Lima, sou psicóloga clínica também, né? Atuei no ambiente corporativo por 13 anos, então convivi muito com esse ambiente e sei o quanto ele pode impactar, né? Tanto positivamente quanto negativamente para a nossa saúde mental. Então, por isso, eu acredito muito nessa nova fórmula, nesse novo conceito da NR1 para trazer saúde mental para os colaboradores, independente do tamanho da empresa, né? Porque seja ela pequena, média ou grande, são pessoas e as pessoas precisam ser vistas e cuidadas. Então é um grande prazer estar aqui com vocês. Vamos falar Olá, agora com a gente. Juliana. Boa noite. Juliana, pode se Olá. apresentar. Então, tá bom. Boa noite para todos. Um prazer estar aqui com vocês e com todos. Eu sou psicóloga, estou há 15 anos atuando aí na área da psicologia. Hoje eu atuo como psicóloga organizacional dentro de uma instituição há 6 anos e também sou psicóloga clínica. E com essa inovação da NR1, eu sendo como psicóloga, tanto como organizacional quanto clínico, isso está sendo de grande avalia, né, para todas nós. E a gente vê qual a importância, né, não isso no meio corporativo, mas também isso a todas as pessoas. Mas vai ser um grande prazer e isso vai ser um bate-papo bem bacana. Vamos agora conhecer um pouco né, da Letícia, que vai trazer aqui também, né, os seus conhecimentos, a sua experiência. Com você, Letícia. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, a oportunidade de fazer parte dessa live. Eu sou advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho. Atuo há mais de 10 anos, né, na advocacia, atendo tanto trabalhadores quanto empregadores, né, em processos judiciais, e também auxilio as empresas em questões preventivas, né. E na minha prática jurídica eu vejo diariamente como as questões mentais, né, afetam o dia a dia do trabalhador e, consequentemente, dos empresários, né? Porque um trabalhador que não tem ali a saúde mental em dia, ele não consegue trabalhar, né, de acordo ali, ele vai faltar bastante, infelizmente, né? Pode ficar afastado, são várias as consequências. Então, acredito também muito na importância dessa alteração da NR1, né? É necessário nós discutirmos esse tema e estou muito, né, animada aqui para a nossa live de hoje. Essa transmissão também vai acontecer pelo YouTube. Eu acho que a gente já deve estar, né, ao vivo também. Eu só estou vendo aqui que tem alguém que está perguntando, que está clicando e não está conseguindo acessar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Nós estamos pelo YouTube do Base Legal Cast, então é só digitar lá Base Legal Cast no YouTube. Quando você acessar ali, vai ter um ao vivo
e aí você clica no ao vivo que você consegue acessar a nossa live. Acho que é importante que a gente venha conversar com vocês, né, com esse tema que a gente colocou como a saúde mental no trabalho, o impacto da NR1 e a importância da avaliação de risco psicossocial. Nós pensamos em trazer para vocês um conteúdo que fale mesmo, né, desse contexto da implantação, né, de por que ela foi prevista, né, e por que ela foi implantada nesse sentido, porque, né, nós todos, que eu entendo que a população como um todo, né, tem essa responsabilidade, principalmente com a saúde mental de todos, e aí a gente vai trazer um pouco desse contexto também para a gente pensar sobre, né, essa implantação, de que forma que ela está sendo realizada, né, nós vimos aí que teve muitas questões levantadas durante períodos, muitas perguntas. Acho que a Miriam travou. Envolvidas, principalmente, né, o Tribunal, né, do Trabalho, que eu acho que é importante, uma instância bem importante para pensar nessa questão de legislação, outras entidades, que é o Conselho Regional de Psicologia, Conselho Federal de Psicologia também, que também tem a sua, né, parcela de compromisso diante da implantação. Todo mundo está buscando, de alguma forma, né, estar, né, podendo ir atrás, né, de como eu implanto, de como que eu posso promover a NR1, como que eu vou buscando a qualidade de vida, o bem-estar do trabalhador, porque a gente sabe que a estatística hoje, né, nós temos uma porcentagem da população que realmente adoece justamente no ambiente de trabalho, né. Eu acho que a Letícia tem aí uma contribuição dessa parte jurídica do direito, que eu acho que a gente pode trazer aqui para a gente conversar, né? A gente recebeu, acho que algumas perguntas muito importantes, que eu acho que é para a gente poder também ser um norte aí para o nosso bate-papo com vocês, que eu acho que é bem importante. Aí a gente pode, vou trazer aqui a primeira pergunta, né? A NR1 indica qual profissional que deve realizar a identificação dos perigos e avaliação dos riscos psicossociais? Essa é uma pergunta que a gente teve para a gente poder responder aí do que a gente tem pesquisou, do que a gente está, né, entregando também como profissional que está buscando a promoção e a implantação da NR1. Então, a NR1, né, ela é uma norma regulamentadora, né, assim, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela traz a determinação de que hajam, né, existam as normas para regulamentar as situações diversas da empresa. Então, por exemplo, são 38 normas regulamentadoras, né? Então, tem a norma que trata da insalubridade, tem a norma que trata da periculosidade, e tem a NR1, que é a que traz as disposições gerais, como é que vai funcionar, né? Como que todas as outras deverão se organizar e como que as empresas precisam se organizar com relação a isso, né? Então, aí, com base nisso, as empresas, elas precisam, sim, se adaptar à NR1. E aí, qual que é a alteração, né? A NR1, ela não previa os riscos psicossociais, ela previa antes os riscos diversos, como eu comentei, insalubridade, periculosidade, questões de altura, né? Eu trago aqui insalubridade e periculosidade porque é o que nós conhecemos na maioria das vezes, mas os riscos são diversos, explosivos, entre outros. E aí, com a alteração de maio do ano passado, né, eles, na NR1, eles colocaram a obrigatoriedade das empresas se adaptarem aos riscos psicossociais. E existe, né, aí a lei específica das psicólogas e dos psicólogos, ele diz, né, especificamente que quem vai avaliar os riscos psicossociais
são os psicólogos, né? Então, a recomendação é essa, né? Para que quem faça, assim, a empresa ela vai fazer todo o levantamento, avaliação dos riscos, mas quem vai auxiliar na questão dos riscos psicossociais é o psicólogo mesmo. Essa é a recomendação. Ju, você quer fazer alguma contribuição a respeito do que a Letícia está colocando aqui em relação, né, à função do psicólogo, de como que ele entra também, né, nesse complemento junto ao trabalhador, junto à empresa, para que possa ser feita de forma cuidadosa, né, a implantação, né, da avaliação, porque nós, psicólogos, estamos aptos a realizar essa avaliação, porque a gente está falando de adoecimento emocional, e que precisa mesmo, né, de critérios, de avaliações, para poder ter essa identificação, né, porque a gente ouve, é um ou dois sintomas que a pessoa tem, e ela já está adoecida emocionalmente, né, não, são alguns fatores, né, do ambiente de trabalho e alguns fatores também que a gente vai avaliando, acho que a Ju pode trazer isso, né, de forma mais explicativa também, de como que se dá, né, esse momento do psicólogo também atuando desta forma, com esse olhar do cuidado realmente, e promovendo, claro, né, um encaminhamento, um tratamento, orientação assertiva, que eu acho que é mais importante nesse momento, porque todo mundo está com dúvidas, né, sobre as avaliações de risco psicossocial. Sim, né, nessa questão, na verdade, até mesmo como a Letícia ela colocou aí, né, hoje, na verdade, a norma regulamentadora, ela, na verdade, ela veio, na verdade, assim, para melhorar o ambiente do trabalho, né? Então, lógico, mas o que isso vai significar na questão da prática, né? Vamos falar assim. Então, a nova regulamentação, ela exige que as empresas identifiquem, né? E avaliem, controlem esses riscos sociais. E como que elas vão avaliar isso daí, né? Vai ser, realmente, a gente vai verificar, né, em questão aí do excesso de cobrança, o assédio, que hoje existe muito, né, moral ou mesmo sexual, a falta do apoio organizacional, a jornada às vezes excessiva e o clima organizacional tóxico, né? Então, isso tudo, na verdade, na prática, né, se a gente for realmente olhar, é feito realmente uma análise juntamente com a empresa, né, para identificar esses tipos de situações na parte psicossocial, né? Após feito essa avaliação, aí sim vai se começar a montar, né, um questionário juntamente com a equipe do RH, né, para que seja, ou não só como também do RH, mas também aos engenheiros, aos técnicos de segurança do trabalho, ou a mesma medicina do trabalho, né? Mas aí, ao longo aí da nossa conversa, a gente estica um pouquinho mais. Gi, você quer trazer alguma contribuição em relação a esse ponto que a gente está trazendo aqui sobre a avaliação de risco psicossocial? A Ju já bem colocou, né, assim, a questão do ambiente, ele é muito propício a causar uma questão ali socioemocional, psicossocial. Então, o ambiente emocional tóxico, a sobrecarga de trabalho, né, então é importante que os gestores, toda a equipe de trabalho saiba como de compartilhar ali, né, dividir essas atividades com os colaboradores, para que não haja essa sobrecarga e o colaborador não se sinta pressionado,
né? Eu acho que, consequentemente a isso, vem também uma falta de reconhecimento, né? O colaborador, ele faça um trabalho ali muito bom e ele não tenha um reconhecimento, isso também pode causar alguma questão ali. Então, o que a Ju trouxe é que a gente vai fazer toda essa parte de pesquisa, de avaliação, de estudo da empresa e das equipes, para depois a gente entender onde e como a gente começa a trabalhar, né? Se é falta de reconhecimento, a gente vai liderar, a gente vai trabalhar com os líderes para trazer esse treinamento de como ele reconhece um bom funcionário, como ele faz esse reconhecimento com frequência, né? Claro que a gente precisa entender que ele não precisa ficar lá o tempo todo, então foi muito bom, seu trabalho foi ótimo. Não é isso, mas tem toda a técnica para isso, tem todo um estudo, tem toda uma técnica que a psicologia desenvolve aí durante os nossos estudos, né? 5 anos só de formação, fora as especializações que a gente faz, tem muitas técnicas que a gente pode trabalhar essa questão. Aí vem o assédio, como a Ju bem colocou, né? O assédio moral e social e sexual também é bem complicado ali, gera muitos impactos socioemocionais no colaborador, então é importante a gente trazer isso. E como a Letícia bem fala, né, além disso, é algo até criminoso, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Isso também entra aí dentro dos treinamentos que a gente viria a fazer com a liderança, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho dos sintomas iniciais, porque as pessoas às vezes acham que não. Eu não sei se as pessoas não prestam atenção ou acham que é algo normal do ambiente de trabalho, né? As pessoas já normalizaram a questão do cansaço, da irritabilidade, da falta de concentração, dependendo do número de carga de trabalho, né? Eu tô com insônia porque eu tô com problemas no trabalho. Opa, peraí, né? A gente precisa olhar para isso, então, porque o problema no trabalho, ele sempre vai existir, né? Mas a gente precisa lidar com isso de outra maneira, né? A queda do desempenho, dores físicas sem explicação, sem contar, né, Ju, nos atestados médicos, que a gente começa a receber um monte de atestado médico. Então, tudo isso é sintoma, né? E sintoma que nós, como colaboradores, precisamos olhar, o gestor, como gestor, precisa olhar para a equipe, e o presidente, o CEO da empresa, vai precisar olhar para todo esse guarda-chuva que está abaixo dele. Então, é algo que não é fácil né, não é fácil de entender, identificar num primeiro momento, principalmente se você não tem um contato próximo com esse colaborador. Então, por isso, aí vem o trabalho da NR1 e o trabalho das psicólogas dentro das equipes para poder dar esse suporte, né? Para dar esse treinamento, conhecimento que às vezes eles podem não ter. Acho que é isso. Complementando um pouquinho aí o que até mesmo a Gisele colocou, investigar, né? E investir, na verdade, em saúde mental, ela não é só uma obrigação legal, né? Mas ela é uma estratégia até de produção, né? Uma questão realmente produtiva, que realmente a gente pode ter a retenção aí de talento, a construção de um ambiente mais saudável. E aí, com isso, vem realmente as avaliações periódicas nos canais de escuta, né? Ações aí realmente, como você mesmo falou aí, em questões da promoção da saúde mental. Esses são os passos muito importantes, né? Então, e com isso, realmente, nós, como psicólogos, vamos poder realmente estar ajudando bastante.